pouco sobre a integração, a gente sabe que ela é uma ferramenta muito útil e que ela foi originalmente criada para poder calcular curvas no plano cartesiano. Ela possui diversas aplicações no ramo de engenharia, matemática, física, em que envolvem calcular área, volume e movimento. Apesar dela ser muito útil, a gente chega no impasse quando a função não possui primitiva ou quando ela é conhecida apenas em pontos discretos, aonde o método numérico entra nesse caso, como se fosse um salvador, onde consegue calcular aproximações precisas da integral sem depender de soluções exatas. Os métodos que a gente vai falar mais à frente, as técnicas, que é a de Simpson de grau 2 e 3 e a regra do trapézio, tem como base a fórmula de Newton-Cotes, que também falaremos mais detalhadamente à frente. Vou falar sobre os métodos de integração. Primeiro, vou falar o que seria uma integral. Para a função contínua f de x, no intervalo AB qualquer, existe uma primitiva f de x, cuja derivada é f' de x igual a f de x. Como pode ver no slide, é a integral de a até b, um período qualquer, um intervalo qualquer, e de f de x dx é igual a f de b menos f de a. No entanto, encontrar essa função pode ser difícil, especialmente para funções complexas ou quando o f de x é conhecido apenas em pontos discretos. Nesses casos, os métodos numéricos são usados para calcular as aproximações das integrais. As razões que a gente tem para utilizar os métodos numéricos. As funções complexas sem primitivas conhecidas, ou seja, para ações que a gente não sabe qual é a sua primitiva, quando a gente só conhece os pontos específicos da função que a gente quer saber a respeito, né? Conhecimento de f de x apenas em pontos específicos, e a necessidade de cálculos computacionais bem precisos, pois o computador consegue ter maior precisão do que os humanos calculando manualmente. Como que funcionam esses métodos de integração? A integração numérica consiste em substituir a função f de x por um polinômio que a aproxime dentro do intervalo AB. Intervalo AB qualquer da função que você quer achar. Isso torna a integração muito mais simples, já que os polinômios são fáceis de integrar. E o processo? Como que funciona? Você vai escolher um polinômio apropriado para aproximação, de uma forma mais tranquila e fácil para aproximar. Determinar os pontos importantes para ajustar a função, no caso os pontos A e B, e as aplicações de fórmulas específicas de integração baseadas nesses polinômios que a gente escolheu, para facilitar a conta do método de integração. Falando da fórmula de Newton-Cotes para a integração numérica, ela é caracterizada por pontos de integração igualmente espaçados em intervalo de A a B. O que isso significa? Que ela utiliza polinômios interpoladores para poder fazer a aproximação da função no intervalo de integração. É possível descrever as diversas regras de integração utilizando apropriadamente o grau de polinômio e o número de pontos de integração usados também para definir esse polinômio. Aí vocês podem ver as três fórmulas de Newton-Cotes gerais e as três técnicas que também falaremos nesse vídeo, que é a regra do trapézio, a regra de 1/3 de Simpson e a de 3/8 também de Simpson, que é como se fosse a de grau 2 e a de grau 3, respectivamente. Bom, a regra do trapézio é uma técnica utilizada em métodos numéricos para poder calcular integrais de forma aproximada. E, basicamente, ela faz uma interpolação da função que será integrada utilizando um polinômio de grau 1. O seu funcionamento é bem simples, porque já que a gente está lidando com uma interpolação linear, a gente precisa apenas de 2 pontos. Esses 2 pontos, eles serão os extremos do intervalo de integração, que a gente chama de x0, que é igual a A, e x1, que é igual a B. E a fórmula utilizada para a integração é essa aí, que a gente pode visualizar ao lado, onde o h ele é o tamanho do intervalo, que é calculado como b menos a. Essa regra ela é muito eficiente para integrar funções polinomiais de grau menor ou igual a 1. Agora, se tratando no caso da implementação da regra do trapézio em código, basicamente na parte 1
foram importadas duas bibliotecas, que são as Matplotlib. O Matplotlib basicamente ele serve para você colocar os gráficos ao final, no caso do código. E também o NumPy. O NumPy, no caso, serve para você implementar certas funções que tem certas bibliotecas que só existem na NumPy. E na parte 2 em específico, foi colocado também a questão de você criar uma função. Essa função, no caso, vai fazer o integral de um valor, no caso, com pontos em x e pontos em y. E no caso, na parte 3 dessa regra, foi calculada a integral de vários valores n. E na parte 3, no caso, vai ser a execução e a definição da função. No caso, essa função foi definida como seno de x. Ela, no caso, realiza a integração para diferentes valores de n. E também foi calculado o erro. O erro, no caso, foi definido assim como está na explicação de como é calculado esse erro. Após sendo achado, no caso, o erro numérico, através que você usou na regra, no caso dos trapézios, você pega e irá plotar o seu gráfico. O seu gráfico ele será plotado no intervalo de 0 a π. No caso, esse intervalo em específico, ele vai te dar a performance que o gráfico irá ter. Isso, no caso, vai te dar uma exatidão mais precisa de como foi o seu cálculo, como você, no caso, teve seus resultados. No caso, respaldo através da regra dos trapézios. Basicamente é assim que você usa a regra dos trapézios e você cria um código usando ele. Bom, vou falar a respeito também da técnica de um terço de Simpson para integrar. O que se trata essa técnica? O que ela é? Ela se trata de uma interpolação de função a ser integrada por um polinômio de grau n igual a 2, ou seja, um polinômio de grau 2, função de segundo grau, basicamente. Como que funciona? Esse tipo de técnica, esse tipo de interpolação, a gente necessita de 3 pontos para a definição do polinômio, porque a gente usa os 2 pontos extremos e o central. E a fórmula que a gente utiliza para fazer essa integração numérica usada na regra é integral de f de x dx igual a h sobre 3 vezes f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2. E aí a gente também tem que calcular o erro para saber se está dentro, está um erro pequeno. E para a gente calcular esse erro, está nessa forma que está aqui no slide também. Que a gente vai calcular porque o intervalo foi subdividido em um número n igual a 2, um par de intervalos. Então será e igual a menos h elevado à quinta, f de f elevado à quarta, vai ser a letra grega que eu esqueci o nome, sobre 90. E essa letra grega tem que ser maior ou igual do que x0 e menor ou igual a x2. Se tratando, no caso, da implementação de código da regra 1/13 de Simpson, no caso é importado primeiro as bibliotecas. No caso, a biblioteca para você plotar e fazer o seu gráfico, você colocar ele e exibi-lo. E também é colocado, no caso, bibliotecas de funções, sendo que a primeira função que é definida é a função de integral de Simpson 1,3. Quando você coloca essa função específica, você já está direcionando o seu código a cumprir, no caso que você já está pré-determinando, que no caso é fazer essa regra. Ao fazer essa regra também, você vai para a parte 2, que no caso é feita as somatórias da soma dos pontos ímpares e pares. Logo após fazer isso, você consegue também, no caso na parte 3, acessar a derivada, que calcula a derivada da função. Após isso, você, no caso, acha a quarta derivada. Após achar a quarta derivada, você define também a função como seno de x. Após fazer isso e calcular tudo certinho, você irá plotar o gráfico e você terá 2 subintervalos definidos por 3 pontos. Na regra 1/3 de Simpson, a função f de x é aproximada para um polinômio de segundo grau no intervalo AB. No caso da regra 3/8 de Simpson, a função é aproximada para um polinômio de terceiro grau, de modo que são necessários 4 pontos para fazer o polinômio de interpolação. Bem, esses pontos são obtidos a partir da divisão do intervalo AB em 3 subintervalos de tamanho igual, de modo que esses subintervalos têm o tamanho h, determinado pela fórmula que está no slide, onde h é igual a b menos a dividido por 3. Bem, no próximo slide temos a representação genérica do polinômio.
Essa regra utiliza o polinômio interpolador P3 de x, que é de grau 3, para poder calcular a aproximação da integral. E a fórmula final dessa regra vai ser essa última fórmula que a gente consegue visualizar aí no slide, onde o h ele é o tamanho do subintervalo calculado como b menos a dividido por 3. Bom, em relação ao erro dessa aproximação, ele é dado pela seguinte fórmula que a gente pode visualizar aí no slide, onde f de 4 é a quarta derivada da função avaliada em algum ponto do intervalo entre x0 e x3. E isso significa que o erro ele está diretamente relacionado ao tamanho do subintervalo e à quarta derivada da função. Ou seja, quanto menor for o valor de h, menor vai ser o erro, indicando que quanto mais a gente subdividir esse intervalo, menor vai ser a nossa imprecisão. E aqui a gente trouxe a implementação dessa regra em forma de código, onde primeiro a gente começou importando as bibliotecas que a gente vai precisar. No caso, essa primeira é para poder gerar o gráfico e a segunda para realizar alguns cálculos que são necessários. Bom, primeiramente a gente começou criando uma função chamada integral Simpson 38 e dentro dessa função a gente tem uma condicional para que o número de subintervalos seja múltiplo de 3. Senão, o código vai gerar um erro para evitar que sejam feitos cálculos incorretos. E ainda dentro da função, a gente dividiu o intervalo de a e b em partes iguais com essa função aí, linspace, e realizamos o cálculo do h. Depois disso, nós temos os somatórios que acumulam os valores da função em pontos específicos. O primeiro somatório, ele soma os valores dos pontos com coeficientes 3, correspondendo os índices ímpares. O segundo somatório soma os valores dos pontos múltiplos de 3, exceto os extremos, e o terceiro somatório cuida de outros pontos necessários. Então, nós calculamos a aproximação usando a fórmula de Simpson para poder calcular a integral aproximada de t. Bom, na questão 7 nos foi dada uma tabela com valores de uma função polinomial chamada p de grau menor ou igual a 3, que descreve a velocidade do ciclista em 5 instantes de tempo, sendo de 0 até 4. Na letra A, nos pediu para poder determinar o valor de c através da interpolação de Newton. Na letra B, pede para a gente utilizar a regra de Simpson e usar o h igual a 2 para saber a distância percorrida pelo ciclista. Aí também dá para a gente ver a expressão que nos foi dada para poder fazer os cálculos. Indo para o método de resolução, para poder chegar na resposta, a gente fez uma tabela onde tem as diferenças de medidas em função de c. Tendo um polinômio de grau 3 ou menor, então a ordem 4 será nula, e o que foi obtido foi o c igual a 4,2. A regra de Simpson de 1/3 foi utilizada para poder aproximar a integral de uma função sobre um intervalo, aonde nós consideramos o h igual a 2 e n, que é o número de subintervalos, igual a 2, que é crucial para que a regra de Simpson de 1/3 seja válida. Aí também nós temos do lado, como vocês podem ver, o fornecimento de dados da resolução do problema, que nós temos o x, o y e o xp. Indo para o código, a gente pode ver que, de primeiro, nós temos a importação das bibliotecas, que fazem a plotagem e nos dão as ferramentas para poder fazer os cálculos. Depois, definimos a função de interpolação. Logo depois, também, fazemos a matriz. Depois colocamos os dados do problema e aí chamamos a função para poder fazer o cálculo, fazemos a matriz e por final fazemos a plotação do gráfico. Na nossa construção, no caso para a letra B, no caso foi pedido para nós resolvermos ela, no caso usando a regra 1/3 de Simpson. Ao fazer isso em específico, nós pegamos e colocamos, no caso, bibliotecas que servem tanto para plotar o gráfico e também para trazer funções. Após nós definirmos as funções necessárias e trazer também as informações, nós fizemos também as matrizes de interpolação de Newton. Após fazer isso, também a gente teve que definir a função numérica.
Após definir a função numérica, nós também fizemos a questão dos erros. Após você fizer essas funções, você definir os erros e você trazer os dados, você usar, no caso, as funções que pertencem à regra 1/3 de Simpson, nós também plotamos, no caso, os gráficos. O gráfico, no caso, ele teve 3 pontos com os 2 subintervalos, que no caso são os pré-requisitos para a regra 1/3 de Simpson. Após fazer isso também, nós obtivemos os resultados de 8,7 da integral. Em relação também ao valor de C, usando o código também chegamos ao mesmo valor de 4,2, ou seja, o valor achado feito na mão é o mesmo também encontrado no código. Então já é, no caso, um indício de que sim, o código está correto e seguiu uma padronizagem que realmente deu certo usando as fórmulas de 1/3 de Simpson. Sendo também que o erro estimado para o mesmo foi de 0,782, no caso negativo. Então o erro ele foi pequeno, chegamos à integral de 8,67 e o gráfico ele foi plotado corretamente. Então este, no caso, foram os métodos que nós usamos para implementar a regra 1/3 de Simpson nessa questão e também resolver ela. Vou comentar também a questão 8 dos resultados dos experimentos numéricos. Bom, a questão 8 está pedindo para encontrarmos o valor de π a partir da relação π dividido por 4 igual a integral de 0 até 1 de 1 dividido por 1 mais x ao quadrado dx, com 4 subintervalos por Simpson. Bom, a gente resolveu a questão através da regra de Simpson de 1/3 com n igual a 4, ou seja, 4 subintervalos. Aqui no slide está mostrando como o nosso código foi implementado para resolver essa questão. A gente portou as bibliotecas, tudo certinho. Aqui está o gráfico dos resultados. E bom, a resolução da questão é 8. O resultado da integral deu 0,7854 e com um erro estimado de 0,001. E bom, como uma área sobre a curva calculada foi de aproximadamente 0,7854, estando com este valor, a gente multiplicou por 4, obtendo o valor próximo ao de π, como pode ver aqui no slide. Passando para a questão 9, temos a introdução dela, onde é pedido para se calcular o valor aproximado da função, essa que está na tela, no ponto x igual a 9, de modo que nós calculamos para 3 subintervalos e 12 subintervalos. Para solucionar essa questão, nós utilizamos a regra 3/8 de Simpson, visto que os subintervalos pedidos são múltiplos de 3. Bem, analisando a função dada, nós percebemos que ela é indefinida no intervalo pedido. Para solucionar esse problema, nós consideramos o limite inferior de integração como 0,0001, de modo que fosse possível realizar o cálculo aproximado da área abaixo da curva da função dada. Passando para o código, nós apenas substituímos os valores informados na questão no código já explicado. Então, substituímos a função que nós queremos trabalhar e os limites de integração, como já explicado com aquele adendo. E, por fim, colocamos os subintervalos, né? Primeiramente o subintervalo 3 e depois o subintervalo 12. Aqui no restante do código, a gente continua com os comandos para poder plotar o gráfico e calculamos o erro com a fórmula que já foi explicada, além de calcular o valor de D no ponto x igual a 9. Então, para a letra A, nós geramos esses resultados que podem ser visualizados, onde o gráfico ele apresenta uma curva que aproxima D de x usando apenas 3 subintervalos, resultando em uma aproximação mais grosseira, menos precisa. E para a letra B, nós utilizamos o mesmo código da letra A, substituindo apenas o número de subintervalos desejados, que no caso será 12. E então, ao executar o código, nós podemos visualizar os resultados, onde o gráfico gerado ele apresenta uma curva mais suave e mais próxima do valor verdadeiro de D de x. E isso evidencia que, com o aumento de subintervalos, nós podemos visualizar uma melhora muito grande na precisão nesse método de Simpson.
Agora, basicamente, sobre a questão 10, é pedido para a gente considerar que um agricultor ele pretende reaproveitar uma benfeitoria como depósito para estocar a safra. Aí, no caso, tem 30 metros de largura, 4,5 metros de altura, e 60 metros de comprimento. E a curvatura, no caso, é segundo que a imagem. A gente tem que considerar, no caso, o valor de x, achar, no caso, a posição de cada estaca e também y a sua altura, que é dada na tabela. No caso, foi dada a tabela para nós x e y com os tamanhos, no caso, as alturas determinadas. A letra A pede para a gente usar, a partir desses dados, determinar a capacidade de armazenamento desse depósito usando pelo menos dois métodos. No caso, os métodos usados foram o método 1/3 de Simpson e o método de trapézio. Eu vou começar, no caso, explicando primeiro o método do trapézio. Após tendo feito isso, no caso, nós iremos pegar os dados. No caso, pegamos o valor de x e y, colocamos no código. O código em si vai ser usando os métodos do trapézio. E além disso, a gente precisa multiplicar o valor da área pelo comprimento. E depois disso, nós conseguimos também descobrir a capacidade de armazenamento total, que no caso o resultado foi de 5.550 metros cúbicos. E para fazer, no caso, o código, foi colocado duas bibliotecas, que é o Matplotlib, essa biblioteca para você conseguir colocar o gráfico, e também a biblioteca de NumPy, que é para você trazer funções. Colocamos o valor x, y. Após feito isso, nós lançamos, no caso, o cálculo para estabelecer o tamanho da área. E para fazer, no caso, a questão do tamanho da área, a gente também usou a questão da regra dos trapézios. Após tendo feito isso e também pré-estabelecendo, no caso, os comandos de PLT para fazer o gráfico, é nos dado o resultado, como eu havia dito inicialmente. Para fazer o segundo código, nós utilizamos, no caso, a regra 1/3 de Simpson, como eu havia dito inicialmente. Ao fazer isso, a gente precisou trazer, no caso, uma função que é um polinômio interpolador, no caso de Newton. E esse polinômio, no caso, é um número bem grande específico, mas está aí presente no slide aí. E após fazer isso, nós lançamos ele no código para conseguir, no caso, construirmos ele. Feito isso, o resultado obtido foi de 5.800 metros cúbicos. Mas no caso, para a gente conseguir fazer o código, foi importado duas bibliotecas, Matplotlib para você fazer aquela questão básica de você plotar o gráfico, e também o NumPy para você trazer algumas funções. Estabelecido isso, tendo colocado, no caso, a fórmula 1/3 de Simpson no código, você também inserindo os dados, e no caso você trazendo aquele polinômio interpolador, você consegue chegar, no caso, aos cálculos. Aí no caso foi dado o limite inferior, superior e, no caso, subintervalos. Feito isso, você consegue chegar no resultado como havia dito e plotar o gráfico. Para calcular o erro da regra do trapézio, a gente fez a segunda derivada da função e a gente obteve menos 0,496, onde a gente substituiu na fórmula e obteve o valor de 31. Agora, para poder calcular o erro na regra de Simpson, a gente utilizou o valor de 0,04, onde a gente substituiu também na fórmula, onde o 0,04 era considerado o erro máximo e a gente obteve o valor de 4,17. Bom, fazendo uma análise dos dados que a gente obteve, todos os valores se encontram na mesma ordem de grandeza. Considerando a margem de erro inerente de cada método, é possível inferir que o valor obtido pelo segundo cálculo apresenta maior valor de precisão, considerando-se o valor mais real. Então, para solucionar essa questão, a gente criou um código adicionando os dados da questão e os dois métodos de integração que foram usados, que no caso foi o método de Simpson e o método do trapézio. Além de adicionar o cálculo para os erros de truncatura e o cálculo do número de operários utilizados e, por último, a plotação do gráfico para poder visualizar melhor os resultados. Então, para solucionar essa questão, a gente criou um código adicionando os dados da questão e os dois métodos de integração que foram usados, que no caso foi o método de Simpson e o método do trapézio. Além de adicionar o cálculo para os erros de truncatura e o cálculo do número de operários utilizados e, por último, a plotação do gráfico para poder visualizar melhor os resultados.
Após a execução dos métodos, esses foram os resultados encontrados e queremos dar destaque para o nosso gráfico da área abaixo da curva da integral e para os seus pontos de integração. Bem, nos próximos slides irei fazer algumas considerações sobre o erro de truncatura encontrado pelos diferentes métodos de integração. Então, o erro de truncamento calculado pela regra de Simpson foi igual a zero. Isso porque a função dada trata-se de um polinômio do terceiro grau, enquanto esse método utiliza polinômios do segundo grau para se integrar. Apesar dessa diferença, não houve nenhum problema em utilizar a função original dada para a utilização desse método, visto que o erro estimado foi igual a zero, garantindo a precisão da aplicação do método. Agora, passando para o método do trapézio, apesar dele ser mais simples de ser aplicado, ele não tem tanta precisão quando se trata de funções não lineares, visto que a regra do trapézio possui dependência de uma aproximação linear para ter valores mais precisos do erro. Bem, por fim, o número de operários necessários para o trabalho foi calculado com base no erro do método de Simpson, visto que o erro foi igual a zero, então o cálculo foi feito por meio desse método. Podemos concluir que esses métodos de integração são de suma importância para o mundo da engenharia e outras áreas da exata, visto que a sua implementação em Python facilitam e otimizam muito tempo no processo de integração e solução de problemas de funções complexas e até mesmo de funções desconhecidas, como nós vimos no decorrer dessa apresentação, bastando ter apenas pontos representativos dessas funções para se realizar o processo de integração.